Tá moderno, né? Pode ir, bebê? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, dando sequência à nossa série de entrevistas de assuntos que interessam para você, para o seu vizinho, papagaio, cachorro, hoje nós vamos falar sobre imposto de renda, esse infeliz imposto de renda. Onde é que eu declaro o imposto de renda? No Brasil? Aqui em Portugal? Moro aqui em Portugal, quero vender meu imóvel no Brasil, onde é que eu tenho que declarar? Eu tenho que declarar aqui também, bitributação, olha... Esse assunto é importante. E nós, mais uma vez, vamos chamar o advogado Fernando Senise, que é um advogado super top, modernex. Vamos fazer uma entrevista assim, ó, muito pabufe, para não tomar muito tempo de vocês. Eu aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho. Eu sei que isso é chato, mas faz parte, gente. Se você que está chegando aqui agora não é inscrito, eu sou Cláudia, jornalista, moro aqui em Portugal, junto com o Ricardo, meu marido, também jornalista, a gente te ajuda a se mudar para Portugal, dando dicas com imóveis, etc. Chega de falar, vamos lá. Obrigada, Senise, mais uma vez aqui no nosso Papo Reto sobre IRS. Obrigado, Cláudia, de novo a você, o Ricardo. Olha, até hoje eu ainda não vi o papagaio e o cachorro pagarem imposto de renda. A gente chegar nesse dia, eu tenho certeza. Mas ele existe, viu? Mas eles existem, porque muita gente traz esses no papagaio. Mas eles chegam lá. A gente tem um cliente de imóvel que vai trazer um papagaio. Não é um papagaio, é um pássaro. É um primo do papagaio para cá. Você acredita? É sério. Uma burocracia. Isso existe. Vou te mostrar aí. Mas o imposto de renda ainda não chegou neles. Então, para falar do imposto de renda, a gente tem que pensar um pouco. Desculpa, pode falar. Desculpa, eu te cortei agora. Não, imagina, eu que corto. Me diz uma coisa, eu moro aqui em Portugal. Onde é que eu tenho que declarar imposto de renda, gente? Ai, que assunto chato. Mas assim, ó, é chato, mas ele explica didático. Então, é assim, para a gente falar de imposto de renda, a gente tem que pensar onde está o seu domicílio fiscal, né? Você tem obrigações, e a gente chama isso de obrigações acessórias, que são as obrigações de declaração, nos países onde ou você tem domicílio ou onde você tem renda. Então, nesse ponto de vista, se eu sou residente em Portugal, tenho meu domicílio fiscal em Portugal, eu obrigatoriamente tenho que oferecer minha declaração de renda aqui. Tá. Portugal tem um princípio de tributação universal, ou seja, a pessoa, não importa onde tem a renda, tem que carregar esse rendimento na sua declaração de imposto de renda aqui. Isso assumindo que a pessoa tem domicílio aqui e não é domiciliada no Brasil. Se fosse o contrário, a gente teria a pessoa residente no Brasil e não residente em Portugal. A regra também é de que a declaração de renda é entregue no Brasil e em Portugal, como regra, não haveria uma declaração de renda a fazer. No entanto, como eu disse, a declaração decorre tanto do domicílio quanto pode incorrer também do local da obtenção do rendimento. Então, imaginando que eu tenho o domicílio no Brasil, por exemplo, mas tenho um imóvel que é meu patrimônio em Portugal, e esse imóvel está alugado, e eu recebo renda, eu preciso obrigatoriamente recolher os impostos dessa renda em Portugal, fazer a declaração de renda em Portugal, e depois carregar a minha declaração de renda no Brasil com tudo isso que eu já recebi e paguei em Portugal. O mesmo vale para o Brasil. Então, se eu moro em Portugal e tinha lá um imóvel, por exemplo, e vendi, fiz uma mais-valia, um ganho de capital no Brasil, e lá sou não residente, eu vou ter que pagar o imposto sobre o ganho de capital no Brasil e depois trazer isso para a minha declaração de renda em Portugal. Veja um detalhe aqui importante. A gente citou em outros dos nossos vídeos e outras conversas que fizemos, sobre, eventualmente, uma potencial isenção no ganho de capital em Portugal, se eu reaplicar o recurso da mais-valia na compra de um novo imóvel para habitação própria e permanente, o primeiro imóvel em Portugal. Quando eu vendo um imóvel que está no exterior, e eu sou residente aqui no país, Portugal, é óbvio que aquele imóvel não é o meu imóvel de habitação própria e permanente. Isso significa que aquele benefício de reaplicar o recurso não existe. Então, eu tenho que recolher um imposto. Percebi. Agora, no caso de
Aluguéis, eu deixei, por exemplo, eu vim para cá, não dei saída definitiva no Brasil, recebo aluguéis lá, declaro meu aluguel no meu imposto de renda lá, e aqui, eu tenho que informar aqui também? Tem. Assim, diretamente você vai estar residente nos dois países, Sim. né? Os dois países têm competência para te tributar nessa situação, porque um você está como residente, o outro é a fonte do rendimento e também residente. Por essa situação está irregular da dupla residência. O que vai acontecer é que provavelmente você vai pagar nos dois países para ser 100% regular e pró-fisco, e não está exposto, você vai ter que fazer os dois pagamentos. Se você deixa de declarar em algum país, e a gente nunca recomenda esse tipo de coisa, você está omitindo um fato tributável da administração tributária, e se você for fiscalizado, você pode não só ter que pagar o imposto, mas multa e juros. Então, é importante que você, primeiro, tente regularizar, se tiver uma situação de duplo domicílio e tenha rendimento especialmente, o quanto antes essa situação de ter um domicílio só. E se eventualmente ainda essa situação persistir ou for essa situação hoje, fazer com que as declarações constem os dois, o aluguel conste nas duas declarações, para não incidir, obviamente, numa omissão de declaração para a autoridade fiscal, né? E, assim, obviamente, quando os valores são pequenos e tudo, a autoridade fiscal vai multar, vai autuar, vai pedir para retificar a declaração e tudo. Mas isso pode se complicar, porque pode entrar numa situação não só de evasão fiscal, mas também de crimes fiscais. Então, eu acho que essa situação é que as pessoas, enfim, ninguém quer ter um problema com a autoridade tributária, e por isso que a gente costuma recomendar que sejam, obviamente, 100% regulares. Tá, eu tenho uma casa no Brasil, eu vendi essa casa no Brasil, como é que eu faço? Em termos de imposto de renda. Então, Estou morando aqui, vendida estou essa morando casa no aqui. Brasil, você está morando aqui, se vendeu essa casa no Brasil, você vai ter que pagar o ganho de capital, como não, se tiver um ganho de capital, você vai ter que pagar imposto sobre o ganho de capital lá. Tá. Depois, quando você disser que aqui na sua declaração de renda que vendeu e teve o ganho, você vai ter que mostrar que vendeu, por quanto comprou, por quanto vendeu, se teve ganho, qual foi o ganho, qual foi o imposto pago no Brasil e compensar com o imposto que seria pago aqui. Nesse ponto, eu acho que tem uma questão importante. Muitas vezes, vendido o imóvel no Brasil, você fica com um recurso disponível. E esse recurso em conta no Brasil pode ser enviado para Portugal. Esse é o patrimônio aqui. Você pode mudar o seu recurso que está alocado no país para outro, da sua conta do Brasil para a conta de Portugal, o que for. Nesse sentido, se você muda um recurso com a mesma titularidade, e aí já que a gente está falando um pouquinho de impostos, Vai embolando, né? Vai embolando o negócio, né? mesma titularidade quer dizer, Cláudia, mandei dinheiro da própria Cláudia para a conta da Cláudia. Vamos dizer assim, há uma perfeita identidade entre os transmitentes aqui, entre o transmitente. Nesse caso, você vai fechar um câmbio para mandar o dinheiro para Portugal e vai pagar IOF de 1,1%. Tá. Agora, imagina que você vendeu esse imóvel no Brasil, mas ao invés de mandar para a sua conta aqui, Cláudia, de Cláudia para Cláudia, você comprou um outro imóvel aqui. E quem está te vendendo é o Ricardo. Não, o Ricardo não é um bom exemplo porque ele é seu cônjuge. Quem está te vendendo é uma outra pessoa que é local. Zé. Essa outra pessoa já não é a mesma pessoa que você. Tá. E quando você fecha o câmbio para mandar o recurso direto para ela, o seu IOF não é 1,1, é 0,38. Você está fazendo um pagamento a um terceiro. Então, óbvio que para isso você vai precisar ter contrato, ter um contrato de fechamento de câmbio, ter documentação de base para a remessa dos recursos, mas só no IOF você consegue economizar quase 2/3 de imposto. Você sai de 1,1 para 0,38. Para tudo. Mentira. Não, mentira não.
Não, então, pera um pouquinho. Se eu vendo meu imóvel no Brasil e trago para mim, eu pago lá em cima. 1,1% de Mas para OF, quem de que eu OF pago? câmbio. Ai, desculpa a minha burrice, mas para quem que eu... O Ricardo não pode, eu não posso passar para ele. Então, não. Isso é se você vai comprar, não é que você vai transferir o dinheiro para outra pessoa. Você imagina que você vai comprar outro aqui e tem um pagamento a fazer em Portugal. Ah, eu percebi, eu pago direto, ao invés de trazer para a Cláudia, Mas você pagar. trazer para você, para depois Entendi. pagar, é melhor você pagar direto do Brasil para a pessoa. Sim, sim, Porque sim. isso vai fazer com que o imposto de pagamento ao exterior seja menor do que um imposto de você simplesmente transferir o recurso de uma mão para outra que é sua, entendeu? Então eu tenho um dinheiro parado lá, a hora que eu arrumar um imóvel aqui, eu já passo direto para o vendedor daqui, é isso? Exatamente. E qual que é a diferença É a disso? maior vantagem. Só que, veja, nem sempre isso é recomendável, né? Nos casos de Golden Visa, por exemplo, a gente não recomenda, porque no Golden Visa a gente faz com que o sujeito sempre nacionalize o recurso em nome próprio e depois compre. Interessante essa história, né? Tá vendo? E me diz uma coisa que eu lembrei agora. Em casos homoafetivos, como é que funciona? Olha, não tem diferença nenhuma em relação aos outros casais, são absolutamente iguais. Então, casamentos, uniões estáveis, homoafetivas, são tratadas absolutamente igual. E os prazos para declarar aqui, lá? E assim, imposto de renda é uma coisa que fecha-se o ano, né, como regra, e declara-se no ano seguinte. No Brasil, a gente tem até abril, né, geralmente 30 de abril para entregar a declaração. No ano passado, por causa da pandemia, acabou tendo uma prorrogaçãozinha. Então, aqui em Portugal, a declaração também é feita no primeiro semestre e vai até junho, final de junho. E o que pode ser deduzido é mais ou menos igual ao do Brasil, né? Educação, saúde, Sim. tem alguma Sim, coisa aí diferente? é exatamente isso. Você vai ter aí limites de dedução, né? Eu acho que isso vai sempre acontecer, tanto para educação quanto para saúde, alimentação, transporte. Tem uma série de itens que são possíveis de dedução. Nesse ponto, o que eu costumo recomendar é que as pessoas, e aí nem é uma questão só jurídica, é uma questão mais de prática. Então, pode fazer sentido ter um contabilista ajudando a fazer a declaração de renda. Eu mesmo tenho um contabilista que faz a minha e converso com ele antes de fazer a Eu minha, também, porque para não eu ter não nenhum entendo a tipo do de problema. Brasil, vou entender aqui. Eu acho que nem entender a gente vai, mas eu acho que tem ali nuances que a prática revelam de uma forma diferente, né? Então, eu acho que isso pode fazer sentido. Tá. O que eu ia te falar? Nós fizemos aí uma série, gente, de entrevistas, né, sobre assuntos bem pertinentes, residente não habitual, aposentado em Portugal, imposto de renda. Olha, a gente vai deixar aqui em cima as entrevistas que a gente já fez com o Fernando, entrevistas didáticas, curtas e rápidas, tá? E uma coisa que eu queria perguntar, terminar agora, depois dessa série de entrevistas, perguntar para o Fernando. No frigir dos ovos, vale a pena você fazer a saída definitiva do Brasil e do tipo seguinte, agora eu estou morando em Portugal, é aqui que eu vou para não ter essa dor de cabeça, esse cruzamento de onde eu pago o que que deduz, vale a pena? E eu vou te dizer, Cláudia, assim, eu acho que, no geral, vale a pena porque você vai estar regular, né? Mas eu não estou Do ponto de vista irregular. geral, vale a pena ter a saída do Brasil e a estada em Portugal. Mas eu não estou irregular, porque o problema são as dificuldades de você contornar, né? Você tem que pagar imposto no Brasil, tem que ver o que não paga aqui, qual é a diferença aqui. Esse que é o maior problema, não é? Eu acho que assim, e não só, mas eu acho que em cada situação a gente tem que fazer uma avaliação específica. O que eu vejo é que muitas vezes a pessoa resolve mudar para Portugal e ainda não pensou qual vai ser o impacto fiscal na vida dela. E pode ser grande, se ela não se programar, pode ser muito grande, pode inviabilizar a vida dela em Portugal, inclusive. Sim. Então, isso é muito importante. Eu acho que esse planejamento é muito importante. Só para usar o exemplo que eu te dei dos imóveis, que a gente falou ainda há pouco.
A gente estava aqui falando e eu fiz a conta agora, rapidinho aqui sobre o que a gente falou. Se eu mandar 500 mil euros para Portugal para comprar um imóvel, naquele exemplo que eu te disse, a Cláudia manda o dinheiro para a Cláudia, que dá 3 milhões de reais, 500 mil euros mais ou menos. Eu tenho a pagar de imposto 33 mil reais, só de imposto, que é o IOF, pela transferência de reais para euros, 500 mil euros, 3 milhões de reais. Se eu fizer o pagamento direto para o vendedor do imóvel, vindo do Brasil, o recurso, o meu imposto a pagar, IOF câmbio no Brasil, deixa de ser 33 mil reais e passa a ser 11.400 reais. Eu tenho praticamente uma diferença de 22 mil reais só no imposto da transferência do recurso entre os países. Não é pouco dinheiro. É muito dinheiro. É mais do que o dobro. É muito dinheiro. Não é pouco dinheiro. É um terço do valor. 0,38 e 1,1 é quase um terço. Por isso que a gente está falando entre 33 e 500 mil, 3 milhões, a gente está falando de 33 mil para 11.500. Fernando, super obrigada por essa série de entrevistas. Gente, eu peço para vocês, deixem nos comentários, compartilhe esse vídeo, que está muito legal. Compartilhe os anteriores que a gente fez sobre esses assuntos, que todo mundo que quer vir morar em Portugal tem curiosidade. Às vezes a gente se enrola mesmo e a gente sempre traz algum profissional para falar das áreas específicas de cada um, porque a gente não tem autonomia, a gente é comunicador, a gente não é advogado e etc. Então, eu peço para vocês compartilharem esse vídeo, seguir a gente lá no Instagram. É chato fazer isso, mas é muito importante que vocês sigam a gente aqui também, gente. Dá seu like também, porque aí o YouTube entende que a gente é super legal. Fernando, obrigada. Link, uma coisa importante, pega o link, manda nos grupos de WhatsApp, de Telegram. Ricardo está aqui, ó. Pega o link, como é que é, professor? Pega o link, compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram, que mais? Instagram, que mais? É isso aí. Fernando, obrigada, viu? Valeu, super receptivo, super didático. A gente gosta muito de entrevistar você, porque a gente vai assim, ó, papo reto. Tá bom. Obrigado, um abraço para o Ricardo, um beijo para você. Obrigada. E sempre que eu puder ajudar, contem comigo. Obrigada. E a gente vai deixar o contato do Fernando aqui, gente, o link para quem quiser entrar em contato com ele, tá? Tirar dúvidas ou mesmo contratar, porque é o seguinte, isso aqui não é propaganda. O negócio é o seguinte, o que é bom a gente indica e se você precisar, tá aí, tá bom, gente? E se fizer a coisa errada, vai para 48% de tributação, hein? É melhor pensar bem. Obrigada, Fernando, valeu. Obrigado a vocês. Tchau. Você vai gravar? Espera aí. Só vou encerrar aqui.